Bom dia, mulher de Deus! Eu sou Maíra Jaber e nós estamos começando mais um programa Mulheres de Ouro. Seja muito bem-vinda, já pega esse link, já envia para as suas amigas, porque hoje o Senhor vai nos alimentar com a sua palavra. Você está com a sua Bíblia aí pertinho? Então, pega a sua Bíblia e nós vamos hoje ler no primeiro livro da Bíblia, no livro do Gênesis, no capítulo 3, versículos do 1 ao 6. Gênesis 3, do 1 ao 6. E o Senhor nos diz assim: a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos proibiu de comer do fruto de todas as árvores do jardim? A mulher respondeu: não, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas o fruto da que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Ah, não, tornou a serpente, vós não morrereis, mas Deus bem sabe que, no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e serei como deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele e comeu. E o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Minha irmã, esse pequeno trecho, ele nos mostra como o pecado entrou no mundo. Através de uma conversa, de um diálogo que parecia inofensivo, de um fruto que, como diz a palavra aqui, a mulher olhou e viu que tinha um bom aspecto, era um aspecto agradável, tinha um cheiro agradável, parecia muito apropriado para abrir a inteligência. Mas desse ato de desobediência da mulher, o pecado entrou no mundo. A partir dali, a desordem entrou no mundo. E eu quero chamar a atenção para alguns aspectos que nós podemos observar desse diálogo que ainda hoje fazem parte da nossa vida e são situações que muitas vezes se colocam diante de nós, são situações que muitas vezes são colocadas diante de nós nas horas em que nós precisamos tomar decisões. E muitas vezes acabamos tomando a decisão errada. Mas hoje o Senhor, o Espírito Santo, está te instruindo, está falando a você, te dando orientação sobre como você deve agir em momentos como esse. A serpente era o mais astuto entre os animais. Eu quero te dizer o seguinte, o inimigo, ele é astuto, ele é esperto, ele sabe em que parte da sua vida ele pode tocar para tirar você do sério, para tirar você da unção, como a gente diz, né? Então você precisa estar vigilante. Vigiai e orai para não cair em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quem foi que disse isso? Jesus Cristo. Vigilância, esteja atenta, perceba o que está acontecendo ao seu redor. E a serpente, ela foi dizer à mulher, puxar conversa com a mulher, uma conversa absolutamente inofensiva, aparentemente inofensiva. Ela veio perguntar, colocar em dúvida uma ordem que Deus havia dado à mulher, se fazendo de boba e perguntando: é verdade que Deus vos proibiu de comer do fruto de todas as árvores do jardim? E a mulher, a partir daquela pergunta, ela começa um diálogo com a serpente. É algo que você jamais pode fazer na sua vida. Identificou a serpente, foge, foge da serpente. Não pode dialogar com a tentação, não pode dialogar com o mal, porque o mal ele vai tentar envolver você nas suas armadilhas. Se você for lá no Novo Testamento e encontrar a tentação de Jesus no deserto, os 40 dias de Jesus no deserto e a forma como ele foi abordado pelo inimigo, você vai perceber que por 3 vezes Jesus foi abordado.
Por 3 vezes o inimigo tentou puxar assunto. Na primeira vez, inclusive, bem parecido com a forma como ele fala com a mulher, colocando em dúvida, colocando em xeque se Jesus era realmente o Filho de Deus. Assim como ele faz aqui, colocando em dúvida a ordem que havia sido dada à mulher. Mas Jesus, ele não dialoga com a tentação, ele não conversa com a tentação. Jesus, ele responde com a palavra. Para tudo que o inimigo diz, Jesus responde: está escrito, tal, 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 tal. Jesus não conversa. Ele não conversa. Por isso, ele não é envolvido pelas artimanhas e pelas armadilhas do inimigo. Então, com essa atitude, Jesus nos ensina como nós devemos lutar contra a tentação, como nós devemos nos posicionar. E a primeira coisa que você aprende é: tenha a palavra de Deus guardada no seu coração. Não faça como Eva e comece um diálogo com a tentação usando as suas próprias palavras, usando o seu próprio entendimento. Mas rebata a tentação, cale a boca da tentação usando a palavra de Deus. E a palavra de Deus, diz São Paulo, é a espada do Espírito, porque ela corta o mal pela raiz. Essa espada tem que estar aberta na tua vida, minha irmã. Ó, se ela estiver fechada, se a espada estiver dentro da bainha, ela não corta nada. Para que ela possa cortar, ela precisa estar aberta. A espada do Espírito tem o poder de cortar o mal pela raiz. Todo mal que hoje se coloca e se levanta sobre a sua vida, em nome de Jesus, a espada do Espírito vai cortar. A partir do momento em que você tomar posse dessa palavra, assim como fez Jesus, você precisa fazer. Não faça como Eva. E Eva engata numa conversa com a tentação e ela começa a acreditar no que a tentação está dizendo, no que o tentador está dizendo. Veja bem, Eva passa a achar que o que Deus falou era mentira e aquilo que o inimigo estava dizendo era verdade. Na tentação no deserto, o inimigo também tenta fazer isso com Jesus. Ele tenta usar a própria palavra de Deus, porque olha só, o inimigo ele conhece a palavra. Isso é muito sério, ele conhece a palavra. A diferença dele é que ele não vive a palavra, mas ele conhece. Proclamar é fácil. Difícil é viver, porque para viver a palavra nós pagamos um preço. E o inimigo, ele diz a palavra para Jesus e ele tenta fazer com que essa palavra seja modificada no sentido dela. Mas Jesus, cheio do Espírito Santo, e foi o Espírito Santo que o atraiu ao deserto para que ele fosse fortalecido para o seu ministério, Jesus estava cheio do Espírito Santo. E Jesus não permite e rebate com a palavra de Deus. E é esse alimento da palavra que vai fazendo com que Jesus permaneça de pé. Veja que Jesus não comeu nesses 40 dias, ele estava em jejum, mas a palavra de Deus o alimentou durante esses 40 dias no deserto. Já Eva, ao contrário, acreditou na mentira que o inimigo estava falando para ela. Quantas vezes você está ouvindo a palavra de Deus e você não permite que essa palavra gere transformação, gere mudança na sua vida porque você não acredita nessa palavra? Mas o inimigo está falando com você e você está achando que ele está dizendo a verdade. E você não toma posse da palavra que Deus coloca diante de você todos os dias. Deus quer transformar a sua vida, mas é necessário que você tome posse. Então, Eva, diz a palavra de Deus que presta atenção, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e depois apresentou ao seu marido, que comeu igualmente. Um cego guiando o outro cego. E através dos seus sentidos, Eva tomou essa decisão. Eva viu que o fruto da árvore era bom. Bom, como é que ela viu que era bom se ela nunca experimentou? Então, ela tomou uma decisão baseada nas aparências, no sentido da visão. Ela viu que tinha agradável aspecto, talvez ela tinha sentido o cheiro também, um cheiro agradável. E ela deduziu, segundo a sua própria inteligência, segundo seu próprio pensamento, que era algo bom. Então, ela comeu. Ela tomou uma decisão baseada nos seus
instintos, nos seus impulsos. E ela não foi feliz nessa decisão. E por causa dessa decisão, o pecado entrou no mundo. Não bastasse ela pecar, ela ainda pega o fruto e leva para o seu marido, que também não tem discernimento, não tem pulso firme, não tem uma intimidade com Deus ao ponto de chegar para ela e dizer: Eva, o que você fez? Não, jamais. Deus jamais mentiria para nós. Você acreditou na mentira da serpente. A gente tem que pedir perdão a Deus. Vamos pedir perdão a Ele. Não, mas Ele come. E depois que Ele come, a gente não leu aqui, mas depois você conhece a história, né? Eles se escondem. Eles não pedem perdão. Eles não se arrependem. Então não bastasse pecar, não bastasse o pecado ter entrado no mundo, ele entrou dessa forma. Então não bastasse eles pecarem, eles ainda não se arrependeram. Tá tudo errado aqui, né? Tá tudo errado. Mas Jesus nos ensina lá no Novo Testamento que para vencer a tentação é preciso proclamar a palavra. É preciso levantar a espada do Espírito para todas as tentações, para todas as dificuldades, para todas as questões, as dúvidas que nós temos na vida, nós temos resposta na palavra de Deus. E essa palavra é que vai nos sustentar, é que vai nos manter de pé e vai nos permitir atravessar os desertos da vida, passar pelos momentos de tentação, permanecendo ilesos, salvos, guardados, porque essa palavra vai nos proteger. Vou dizer para você que a espada do Espírito é a palavra de Deus, né? E um soldado, enquanto ele tem a espada nas mãos, ele está lutando. Quando a espada cai das suas mãos, então ele perde a batalha, ele perde a guerra. Essa espada precisa estar não apenas nas suas mãos, mas no seu coração. Se você guardar essa palavra vai guardar você. Essa palavra vai proteger você de todo mal e de todo perigo. Enquanto eu estava preparando essa palavra de hoje para trazer aqui para vocês, eu me lembrei de um filme que eu assisti há um tempo atrás. Chama-se Alice no País das Maravilhas. É o filme mesmo, não um desenho animado. E depois, se você quiser, né, procurar na internet, você pode encontrar talvez essa cena que eu vou descrever para você. Mas no final do filme da Alice, existe um duelo, existe uma luta entre a Alice e um monstro, que era como se fosse uma serpente gigante, um dragão gigante. E a Alice começa a duelar com o monstro aparentemente muito mais forte do que ela, muito maior do que ela, mas a Alice chega para o duelo revestida com uma armadura. Efésios 6, você pode tomar depois e ler como dever de casa. Efésios 6, a armadura do cristão. Alice estava ali revestida com uma armadura e ela tinha nas mãos o que, gente? Uma espada. A espada do Espírito. A palavra de Deus para nós. Né? Nós sabemos o que essa espada significa. E ali naquele momento em que entrou aquela personagem vestida de armadura, com espada na mão, duelando com um dragão, eu falei, opa, Espírito Santo, você está querendo falar alguma coisa. O Espírito Santo fala porque eu quero te ouvir. E Deus é muito engraçado, ele fala comigo das formas mais inusitadas, no cinema, na televisão, vendo algo que não tem nada a ver. Então, vendo esse filme da Alice, Deus falou muito forte no meu coração. E ali naquele momento, a Alice começa a duelar com a espada, e a espada certamente ajuda a Alice. Tem um determinado momento que a espada cai, e a Alice quase perde a guerra, e ela consegue pegar a espada de novo, e continua a batalha, até que tem um momento em que o dragão começa a falar. Ele começa a zombar de Alice, como se duvidando de que ela fosse capaz de derrotá-lo. E naquele momento, você sabe o que a Alice faz? A Alice pega a espada e corta a língua do dragão. Eu adoro essa parte! A Alice corta a língua do dragão. Porque, gente, não pode dialogar com a tentação. Não pode dialogar com a tentação. O dragão estava ali, ó, tentando fazer com que a Alice tirasse o foco do que ela deveria fazer, que era vencer aquela guerra.
Então ela não dialoga com a tentação, ela corta a língua do dragão. Daquele momento em diante, o dragão não pode falar mais nada. O dragão fica furioso, começa a cuspir fogo em Alice, e Alice vai correndo e segura o escudo, né? Que pra gente, lá em Efésios 6, a gente sabe que o escudo da fé, São Paulo fala, né? Então Alice segura o escudo e segura a espada, até que em um determinado momento Alice consegue. Né? Ela estava quase já desfalecendo, já quase perdendo a batalha, e ela consegue, no ímpeto de coragem e de força, se jogar sobre o dragão e cortar a sua cabeça. E olhando essa cena, o Espírito Santo me dizia: é assim que nós devemos lutar contra as tentações da nossa vida. Não pode dialogar. É espada do Espírito na mão, é palavra de Deus nas nossas mãos, no nosso coração. E é cortando a língua da serpente. Sempre que a serpente vier conversar com você, corta a língua da serpente. Como é que a gente corta? Com a espada. Que espada é essa? Palavra de Deus. Então a serpente falou alguma coisa no teu coração, no teu ouvido, palavra de Deus para ela. Você vai falar uma palavra que vai rebater isso que a serpente está dizendo. Então, por exemplo, você está desanimado, você está cansado, você está sem conseguir fazer nada. Ai, acho que eu não vou conseguir. Aí a palavra de Deus te diz o quê? Tudo posso naquele que me fortalece. Então você declara essa palavra, e essa palavra é espada que corta a língua da serpente. Tudo posso naquele que me fortalece. E aí você está desanimado porque está faltando isso, porque está faltando aquilo, porque está faltando dinheiro. E aí você se lembra da palavra: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E assim, minha irmã, e assim, meu irmão, você vai passando os dias e você vai fazendo com que essa palavra se torne vida e realidade na sua vida. Não permitindo que você caia, porque os dias maus vão vir. Mas se a palavra de Deus te guarda, se você guarda a palavra de Deus, lembra disso, a palavra de Deus vai guardar você. Vamos orar? Feche teus olhos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu Senhor e meu Deus, eu te agradeço, porque o teu Filho Jesus Cristo veio ao mundo limpar toda a sujeira, toda a desordem feita pelo pecado original. Obrigada, Senhor, porque Jesus veio nos mostrar, veio nos orientar como nós devemos agir diante de uma situação de tentação. Obrigada, Senhor, porque não podemos nos deixar levar pelos nossos instintos, mas precisamos estar firmados sobre a rocha que é Cristo e empunhando a espada do Espírito, segurando essa espada, sustentando a nossa vida com a oração, nós iremos conseguir vencer as tentações que quiserem nos desanimar. Senhor, nosso coração tem andado cansado, desanimado, mas nós precisamos de Ti. Vem em nosso auxílio, vem em nosso socorro, Senhor. Pedimos a intercessão de Nossa Senhora, aquela que guardava todas as palavras no seu coração, aquela que guardou a palavra de Deus, que gerou a palavra de Deus no seu coração antes de ter gerado no seu ventre. Que ela nos ajude a permanecermos fiéis até o fim. E a não sermos como Eva, mas sermos como Maria, fiéis à palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória a Deus. Obrigada por você estar aqui conosco mais uma semana. Você sabe que todo sábado a gente tem um encontro marcado, né? Às 9 horas da manhã, para a gente partilhar a palavra de Deus. Então chama mais alguém, chama mais um amigo, chama mais alguém para que nós possamos estar juntos. Te convido a me acompanhar nas redes sociais, @MaíraJaber. Na próxima semana, te convido a me acompanhar nas redes sociais, @MaíraJaber, também nas plataformas de música, para que nós possamos juntas continuar essa caminhada rumo à vontade de Deus. E na semana que vem, eu espero você, mais uma vez, aqui, para mais um programa Mulheres de Ouro. Que Deus te abençoe. Um beijo!